Boa tarde a todos, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá ok, então, pessoal. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Vamos começar, então, a nossa webconferência, né? Que é um bate-papo aí sobre a disciplina, sobre as dúvidas, né, dos conteúdos, né? O nosso contato aí antes da avaliação, tá bem? Eu estava esperando uns minutinhos, né, para ver se mais gente entrava, né? Mas eu acho que já tá bom, tolerância de 16 minutos, né? Vamos começar então, tá bem? Seguinte, pessoal, eu vou primeiro falar, né, sobre as dúvidas que me enviaram pelo fórum, que foi aberto na aba da webconferência, certo? Antes de começar, né, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né, pela disponibilidade, tá certo? O que vocês tiverem de dúvidas, né, se for da pergunta que eu estiver respondendo já, vocês podem fazer no canto inferior direito aqui no nosso bate-papo, tá certo? Porque aí, na medida do possível, eu encaixo ela dentro da resposta aí dessas perguntas que eu estiver respondendo. Caso depois, né, se vocês tiverem outras dúvidas e essas não forem contempladas nas que eu vou responder, tá certo? Aí vocês fazem, né? Eu tento responder. As que eu não conseguir, depois eu respondo, tá certo? Como? Esse material que está aqui, que eu já disponibilizei aqui, né, na tela, depois, né, ele e mais as outras perguntas que vierem a surgir, eu vou postar lá na plataforma, na aba webconferência, então vai ficar disponível para todo mundo, né, para vocês e para quem mais, né, que de repente não pôde participar da nossa webconferência, tá certo? Nós estamos também gravando, né, eu não avisei antes porque a gente está fazendo o teste, né, então, a princípio nós estamos gravando e depois iremos disponibilizar lá também, certo, gente? Podemos começar então? Vamos lá, então. Beleza. Ó, eu vou começar, então, com uma pergunta da Maria Aparecida. Maria Aparecida de Oliveira. Né? Ela perguntou o seguinte: boa noite, professor. Antes disso, vocês estão conseguindo visualizar o material que está na tela aqui, com as dúvidas, as perguntas do pessoal? Aparecido sem imagem. Então, eu tentei aumentar aqui, mas eu também não sei o recurso, tá? De qualquer forma, pessoal, no canto inferior esquerdo, onde está o cursor aqui, tem uma setinha indicando para baixo, que é o nome baixar apresentação. É só vocês baixarem isso, então, que está em PDF, tá bem? E aí vocês conseguem ter isso. Depois eu vou disponibilizar ele também completo lá, tá certo? Eu vou pedir para quem tiver, de repente, com o microfone ligado, para desligar, tá? É só ir em cima dele e apertar, silenciar microfone, tá? Senão a gente começa a escutar sons, né, da microfonia, tá bem? Isso, tô vendo que o pessoal já baixou aqui, né? Outros abriu no ícone, né? Tá ok, então. Então vamos lá, então. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Estava cortando. Bem, seguinte, ó. Eu vou começar com uma pergunta, então, da Maria Aparecida de Oliveira. Boa noite, professor. Boa noite, caros colegas. Quando fui fazer a entrevista, só um minutinho aqui, que estou vendo que tem gente que não está ouvindo. Rita, se não está ouvindo, deixa eu só responder para a Rita aqui no bate-papo, então, tá?
Isso, Carlos. Obrigado pela ajuda aí, tá certo? Rita, deixa eu responder para a Rita aqui. Bem, pessoal, só um minutinho aqui. O nome da Rita não tem aquela orelha. Ela não deve ter entrado como ouvinte. Deixa eu ver aqui. Né? Ela não deve ter. A caixa de som dela não deve estar ligada. Agora acho que apareceu. Tá me ouvindo, Rita? Tá ok, então. A Rita está ouvindo, tá? Pessoal, se caso alguém não esteja, né? Se alguém não estiver visualizando aqui, eu vou fazer a leitura da pergunta, né? Vou responder, tá certo? E vou disponibilizar depois. Então, esse material vai estar disponível lá, tá bem? Então, vamos lá, então. Então, a pergunta da Márcia aqui, né? Aparecida de Souza, ela disse que quando ela foi fazer a entrevista com a pedagoga sobre metodologias ativas, ela me disse que, no seu entendimento, a nomenclatura correta seria pedagogias ativas. Você concorda com essa visão? Qual a diferença pontual entre pedagogia e metodologia? Bem, pessoal, consultando alguns materiais aqui, tá certo? Inclusive eu coloquei o link aqui, tá, do portal Educação. Ele fala um pouquinho, né, das pedagogias ativas ou metodologias ativas. Na verdade, eu até coloquei em negrito aqui, né, que o texto ressalta que pedagogias ativas, também denominadas de metodologias ativas. Então, né, é a mesma coisa, tá certo? Se vocês fizerem uma consulta aí em artigos científicos, né, no Google, tá, em fontes confiáveis, vocês vão ver que o termo mais usado é metodologias ativas, tá? Mas não tem nada de errado pedagogia ativa, assim também como não tem nada de errado usar metodologias ativas, certo? Vou fazer uma leitura rápida aqui que ajuda a gente a relembrar, né, e contextualizar então a pergunta. Ó, no Brasil, as pedagogias ativas tornaram-se, acho que cortou aqui, conhecidas através do movimento da Escola Nova e surgiram em meados do século passado, tendo como foco práticas que proporcionam e incentivam atividades relacionadas ao reconhecimento e inter-relação com o outro, o trabalho em equipe, a busca ativa de informações, a aquisição crítica e a construção do conhecimento. As pedagogias ativas, também denominadas de metodologias ativas, têm como principal razão utilizar a problematização como estratégia de ensino-aprendizagem, com o objetivo de motivar o educando, diante de um problema e da ideia que o sujeito quem constrói. Então, né, baseado naqueles estudos que nós fizemos lá, né, pessoal, do estudante ser protagonista, né, ser ativo, tá certo? E o papel do professor aí ser mais de tutor, de monitor, tá certo? Então, o estudante aí, né, o aluno, ele tem um papel mais ativo, tá?
Então, vale observar que a expressão metodologias ativas é um termo utilizado com maior frequência. Foi o que eu comentei com vocês, né? Quando a gente vai, né, pesquisar aí sobre o termo mais usado, vocês vão ver que metodologia ativa, né, metodologias ativas é um termo usado com maior frequência. Tá certo? Pessoal, com relação a essa questão, vocês querem acrescentar alguma coisa? Não ficou claro alguma coisa sobre a diferença entre pedagogia e metodologias ativas? Tá? Isso, pessoal. Então, ó, importante, né? Importante, então, né, pessoal, entender, né, o que é metodologias ativas, tá certo? Aí dentro das metodologias ativas, né, a gente pode depois falar um pouco, né, de algumas formas de aprendizagem aí, tá certo? Nas próximas perguntas vai ter mais questionamentos desse tipo, tá certo? Então vamos lá. Vou para a próxima página aqui então, que é a próxima pergunta, tá? Que é do Marden José Guimarães Farias. Vou ver aqui se o Marden está aqui. Não está, né? Não pôde certo participar. Regina, eu vou depois copiar essas perguntas aqui, depois a gente pensa aqui, mas assim, aula invertida, tá certo? É um caso de metodologia ativa, tá? E aqui no próprio decorrer da disciplina, então nessa pergunta mesmo aqui, a gente vai ver um exemplo de metodologia ativa, tá? E aí qualquer coisa, se não ficar claro, depois a gente volta, tá bem? E se de repente eu não conseguir contextualizar aqui para você, eu respondo no material depois que eu vou disponibilizar, certo? Vamos então para a segunda pergunta. O Marden então mandou alguns questionamentos aqui. Na semana 4, tem uma entrevista com o professor Dr. José Manuel Moran Costa, onde o mesmo fala que, né? Eu só vou ler a parte de baixo aqui, que é na íntegra o que ele colocou na entrevista, tá? No mundo multicultural, permanentemente conectado e em profunda transformação, faz todo sentido a educação baseada em valores, desenvolvimento de competências e aprendizagem por projetos. Aí a dúvida do Marden estava no sentido do que seria esse estilo de aprendizagens e projetos. Bem, primeiro que aprendizagens por projetos ou por meios de projetos, né? Só tomar um pouquinho aqui de cuidado com a palavra de projetos, porque isso é uma tradução do inglês, na verdade, e aí, na verdade, esse projeto tem mais o sentido de projeto, mas de problema também. Então, aprendizagem a partir de um problema, tá certo? Então, é uma metodologia ativa também, né? Então, o aluno tem esse papel, né, mais ativo, o professor esse papel de tutor, né, de orientar os alunos, tá certo? Então, olha lá, é uma aprendizagem baseada em projeto ou aprendizagem por projeto é uma abordagem pedagógica de caráter ativo, que enfatiza as atividades de projeto e tem foco no desenvolvimento de competências e habilidades. Assenta-se sobre a aprendizagem colaborativa e a interdisciplinaridade. A aprendizagem baseada em projetos é um modelo inovador de ensino-aprendizagem. Incide sobre os conceitos e princípios de uma disciplina. Envolve os alunos em atividades de pesquisa para a resolução de problemas e em outras tarefas relevantes. Permite ao aluno trabalhar autonomamente para construir o seu próprio saber e culmina em produtos concretos. As características definidoras da aprendizagem baseadas em projetos incluem conteúdos, condições, atividades e resultados. Bem, pessoal, então essa, né, aprendizagem por projetos aí é
uma metodologia, né, em que você pega um problema, seja da comunidade, do bairro, ou alguma coisa assim, e a partir, né, desse problema, para resolver esse problema, então, os alunos, né, desenvolvem, né, todo um conhecimento aí, né, então, assim, o conteúdo, né, ele é, na verdade, aprendido a partir de um problema da comunidade, um problema da sociedade, tá certo? Então, é com base em um problema, né, que vem toda a parte de ensino. E aí, então, os alunos, né, têm que, geralmente, interdisciplinar, tá certo? Envolve mais de uma disciplina ao mesmo tempo, né? E os alunos, então, têm que tentar, né, resolver, levantar soluções para aquele determinado problema. Tá certo? Eu vou seguir, pessoal, com as outras perguntas. No final, a gente, né, faz um apanhado de tudo, tá certo? Porque, às vezes, uma pergunta, a resposta de uma está junto com com outra pergunta, tá bem? Tá. Ainda a pergunta do Marden aqui. Temos no Brasil, atualmente, um modelo de educação tradicional onde o professor é o principal agente de conhecimento em sala de aula, lecionando suas aulas, cobrando exercícios, testes e provas. Visto que esse tradicionalismo é presente na grande maioria da sociedade e faz parte da cultura do Brasil, como mudar essa cultura? Bem, pessoal, a primeira coisa se, né, continuarmos fazendo as mesmas coisas, vamos continuar tendo os mesmos resultados, né? A ideia aí é de pensar em algo, né, que possa, né, colaborar com a educação. Com relação aí nessa mudança cultural, é um tanto, né, complicado, mas a gente vai, né, trabalhando, tentando fazer aos poucos aí. Né? O principal, né, sugestão que eu dou aí é não ter medo de errar, né? É uma tentativa, né? É algo que você vai aprendendo, tá certo? É um tanto quanto, né, de tentativa e erro, vai aprendendo, vai melhorando, sempre, né, no final de cada projeto você tem que fazer essa, né, essa análise, né, do que deu certo, do que deu errado, certo? No texto que está disponível lá, né, numa das semanas, Mudando a Educação com Metodologias Ativas, também do José Moran, né, ele relata, né, que as instituições de ensino que desejam mudar têm dois caminhos possíveis. Né? Uma maneira mais suave, né, que seria mudanças progressivas, tá certo? E uma com mudanças mais profundas. As mudanças que ele fala mais suave aí, né, ambas, né, priorizam o envolvimento maior do aluno, tá certo? Com metodologias ativas. Então, assim, deixa eu só encontrar aqui, né, no caminho mais suave, mantém o modelo curricular predominante, como é hoje, né, o disciplinar, tá certo? Só que procura, né, dar prioridade aí para o envolvimento do aluno, tá certo? Com metodologias ativas. Já na outra, né, são modelos mais inovadores aí, né? É proposto, por exemplo, até 100 disciplinas, tá certo? Então é uma mudança mais drástica, né? Deixa eu só encontrar aqui. Eu só vou fazer a leitura dessa parte aqui, né, para não deixar faltar nada. Ó, uma mais suave, mudanças progressivas, né, e outro mais amplo, com mudanças mais profundas. No caminho mais suave, elas mantêm o modelo curricular predominante, disciplinar, mas priorizam o envolvimento maior do aluno, com metodologias ativas, com o ensino por projetos de forma mais interdisciplinar, o ensino híbrido ou blended, e a sala de aula invertida. Outras instituições propõem modelos mais inovadores, disruptos, sem disciplinas, que redesenham o projeto, os espaços físicos, as metodologias, baseadas em atividades, desafios, problemas, jogos, e onde cada aluno aprende o seu próprio ritmo e necessidade. E também aprende com outros em grupos e projetos, com supervisão dos professores orientadores. Novamente, o papel do professor mais como orientador. Certo? Então, assim,
É uma dificuldade, sim, né? O Brasil ainda caminha, né? Mas nesse texto, por exemplo, ele já coloca em alguns lugares, né, que já está trabalhando com essas metodologias. Né? Então dá para ir fazendo gradativamente, tá certo? Com relação, aí só um comentário aqui, ele fala um pouco do ensino híbrido, né? Tá? E aí ele fala de blend. Blend é misturado, mistura, tá certo? Então quando você mistura mais de um estilo aí de aprendizagem. Então, ó, o blended learning, que é o modelo híbrido que a gente fala aí, ele mistura uma parte online e uma parte offline. Então, os alunos, olha lá, o ensino híbrido é um programa de educação formal, no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com alguns elementos de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e ou ritmo de estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física, supervisionada fora de sua residência. Então, a parte é online, outra parte é em sala, offline, certo? A aula invertida é um dos modelos mais interessantes de ensinar hoje e consiste basicamente em concentrar o ambiente virtual e o que é informação básica. Então, você deixa no ambiente virtual o que é informação básica, né? E deixar para a sala de aula as atividades mais criativas e supervisionadas. Tá? Então, só uma observação do que ele relata aqui em cima, né? Dentro dessas metodologias ativas, a gente tem ensino híbrido, então tem aula invertida, tá certo? Então, né, relembrando aí, vocês precisam saber o que é um ensino híbrido, tá certo? O que é uma aula invertida, então basicamente eu já coloquei aqui, mas no texto também mudando a educação com metodologias ativas, né, tem uma parte lá mais ampla do que é, tá certo? Vamos para a próxima então. Como devem ser as avaliações periódicas e finais em um modelo de ensino totalmente voltado para as metodologias ativas? Bem, a forma de avaliação está associada à metodologia ativa que você vai usar, tá certo? Por exemplo, na aprendizagem por projetos, então você pega um problema e vai desenvolver, né, para resolver aquele problema, então a conclusão do projeto é algo que pode ser avaliado. Né? Então, a partir disso, você vê se os alunos atingiram os objetivos ou não. Né? Então, além de alguns outros critérios, né, que você pode adotar aí, participação, proatividade, né, os alunos que vão desenvolver, né, a resolução daquele projeto, daquele problema, né, então você pode criar outros meios de avaliação aí no decorrer da disciplina, tá? Mas, além disso, né, pessoal, a gente tem que ter em mente também que os métodos que nós usamos, que é as avaliações, vamos dizer assim, tradicionais, exercícios, avaliação escrita, né, podem ser usadas também. A gente não precisa descartá-las totalmente, né? O que nós estamos falando aqui é outras metodologias, outros métodos, né, mas que não que precisamos descartar totalmente o que é feito, né, tradicionalmente. Certo? Vamos lá, então. Com relação à pergunta da Laiwini, eu acho que é assim, se não for, ela me desculpa, né, pela forma que eu li aqui. Deixa eu ver se ela está online aqui. Não está. Ela falou, olá, a pergunta dela foi mais com relação às avaliações. Né? Então, olha lá, olá, professor, boa noite. Quero saber, por favor, de que forma a matéria será cobrada na prova. E aí vem a do Aparecido Robson da Rosa. O Aparecido está aqui, tá, né? Boa tarde, Aparecido. Ele está perguntando como será a prova. Apenas questões abertas ou questões de múltiplas escolhas? Qual conteúdo estudar? Bem, então vamos lá. Primeira coisa, né, que a gente precisa ressaltar aí é que vocês vão fazer duas provas. Tá? Então são duas avaliações. Uma individual e a outra em grupo. Tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, cortou um pedacinho aqui, tá? Aqui tem algumas orientações com relação às avaliações presenciais. Eu não sei se vocês receberam isso, né? Qualquer coisa vocês podem confirmar para mim aqui no bate-papo, se receberam essas orientações aí. Mas, ó, vamos lá, o que está nela aí? As avaliações presenciais. Então, elas ocorrerão agora, né, nesse sábado, dia 8, tá certo? E nela,
vocês, então, da 1 às 2h30, então das 13 horas às 14h30, vocês, então, vão fazer uma atividade em grupo, tá certo? Logo embaixo aqui eu vou colocar aqui que vai ser, né? Mas assim, depois das 2h30, ou seja, 14h30 às 14h45, vocês farão um intervalo, né? E às 14h45 vocês voltam, então, para fazer a atividade individual, que vai até às 16h15, tá certo? A segunda oportunidade, né, pessoal, dia 12/12, para quem não puder fazer a atividade nesse sábado, né, e justificar, tá certo? E aí, né, depois dessa avaliação, junto com as outras atividades que eram avaliativas também, né, se a sua nota ficar entre 3,9 e 5,9, tem um exame, tá? Uma dependência aí, né, fazer a repercurso, que é um exame dia 16 de janeiro, tá? Vamos lá, então. Com relação à atividade em grupo, ela vai ser uma atividade que vale 20 pontos. Como que vai ser essa atividade? Bem, ela vai ser entre grupos de 2 a 6 pessoas. Então, quando vocês chegarem lá no polo, né, na parte a 1h, então, aí, né, cheguem um pouquinho antes, tá certo, pessoal, para que não tenha atraso, para que vocês possam começar exatamente às 13 horas. E aí, então, vocês vão, né, separar os grupos aí de 2 a 6 pessoas, tá bem? E aí, nesse grupo, então, eu vou disponibilizar um texto base ainda até amanhã na plataforma, tá bem? Na plataforma avaliação, na aba avaliação presencial. Eu vou disponibilizar um texto base, então, tá certo? Para que vocês utilizem esse texto, a partir desse texto, então, para fazer essa avaliação. Então, pessoal, esse texto é um texto base. Então, nesse texto, né, ele relata um pouquinho das dificuldades aí dos professores com relação a metodologias ativas, a esse tipo de ensino, as mídias, né, as ferramentas tecnológicas, o uso por parte dos professores dessas ferramentas tecnológicas, a dificuldade, tá certo? Bem, mas ele é um texto base. Isso, então, o que eu quero dizer? Como a atividade vai ser em grupo, vocês vão discutir, né, esse texto em grupo, tá certo? Para responder algumas perguntas lá. Essa atividade ela é com consulta, então eu peço para vocês levarem esse material ou no computador, tablet, né, ou impresso, tá certo? Esse texto é um texto, um resumo expandido de 8 páginas, tá? Fica um texto pequeno. E levem ele então, porque vocês podem consultar ele e outros materiais, tá certo? Com base, então, nesse texto e em outros materiais, para vocês fazerem, né, uma discussão, e a partir dessa discussão, então, vocês vão responder algumas perguntas que eu coloquei lá, tá certo? E aí no mínimo 15 linhas, tá? De discussão sobre essas perguntas, respondendo essas perguntas, tá? Caso vocês consultem mais algum material além desse texto base, eu vou pedir para vocês colocarem no final as fontes consultadas, tá certo? E aí, né, pessoal, só uma observação, não é aceito, né, cópias da internet. Então, depois se tiver, né, texto da internet, infelizmente a nota é zerada, tá? Com relação à avaliação individual, ela vai ter um valor de 35 pontos, tá? E ela está embasada nos conteúdos das semanas, tá certo? Um dos dois lá me perguntou agora há pouco, se ia usar o conteúdo da Linkdoteca. Não diretamente. Como assim não diretamente, pessoal? É o seguinte, os conteúdos vão ser os que estão no decorrer da semana. Só que lá na Linkdoteca tem, às vezes, materiais complementares ao conteúdo que vocês viram na sala. Viram nas semanas, tá certo? Então, indiretamente ele mas nada que tenha naqueles materiais da Linkdoteca, né, e que não tenha, de repente, nos conteúdos das semanas, vai cair, tá certo? Então, vocês podem se basear nos conteúdos das semanas aí, das abas lá da semana.
E aí essa avaliação, então ela é individual, né? E ela não é permitida consulta, tá? Então essa avaliação é sem consulta, né, a nenhum tipo de material. Com relação às questões, tem questões dissertativas, tá? De múltipla escolha e questão de verdadeiro ou falso também. Vocês têm também 1h30 para fazer, é tempo suficiente, tá certo? E aí, como eu falei, né, o conteúdo é a partir da semana 3. Então entra, né, o que é plágio, tipos de plágio que tem, tá certo? Ensino e tecnologia da informação e comunicação, né, as TICs que a gente fala, as mídias, né? Então nós tivemos um texto lá de mídia, então quais são, que são mídias, quais os tipos de mídias, tá certo? Metodologias ativas, né, que foi o texto das semanas anteriores aí, né, o que são metodologias ativas, né, e as tecnologias assistivas, que é o conteúdo dessa semana, tá certo? Então, assim, o que é metodologia ativa, tá certo? Exemplos de aplicação, o que é tecnologias assistivas, tá certo? Exemplo de aplicação, tá? Então, são basicamente os conteúdos da semana 3 até a semana que nós estamos, se eu não me engano, é a semana 7, né? Então, todos esses conteúdos aqui, e aí esses conteúdos vão ser a partir de questões dissertativas, de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, certo? Bem, pessoal, com relação ao conteúdo que estava, né, no fórum lá, as perguntas, que foram perguntas pontuais, né, eu tentei responder aí. Se ficou alguma dúvida, a gente pode agora, né, fazer uma discussão aqui. Eu vou pedir para vocês, então, né, fazerem a pergunta, tá certo? Aqui pelo bate-papo. Né, eu tento responder agora, tá certo? Se não der, a gente eu respondo elas depois, junto com essas que já estão, e posto lá na plataforma, tá bem? Então, agora, a partir de agora, pessoal, fiquem à vontade, então, para fazer as perguntas aí que vocês têm, né? Vamos lá, então. Regina, boa tarde, muito boa a sua pergunta, né? Estamos falando aí, então, né, de, por exemplo, dos alunos terem acesso, né, para ter o ensino híbrido aí, então, em que uma parte é feito, né, em casa, por exemplo, online, precisa ter internet, né? Então, assim, uma das possibilidades seria, de repente, a escola fornecer, né, ambientes, laboratórios, para que eles possam ter essa parte online. Agora, corremos o risco? Sim. Agora vai depender da condição, né, de cada cidade, né, do que vai ser ofertado. É óbvio que a gente, sempre que for, né, pensar nesse tipo de metodologia, a gente tem que ter conhecimento da turma que a gente vai trabalhar, se todos têm o recurso, tá certo? Para poder, né, usar. Então tem que fazer uma análise antes, um estudo de cada turma para ver se é possível, tá? Com o tempo, passar do tempo, aí eu vejo que cada vez mais está ficando possível, né? Hoje em dia, cada vez mais o pessoal tem acesso à internet, certo? Não sei se respondi, se tem mais alguma dúvida, né? Na verdade, daqui para frente a gente vai fazendo mais uma discussão, né? Então vocês ficam também, tá, pessoal? Os demais, se quiser colaborar, incluir mais alguma coisa, tá certo? Fique à vontade. Sim, sim, Giovanetti, isso também, muito bem, tá? Na verdade, hoje, né, principalmente no ensino superior, as universidades aí estão fazendo muito esse papel, né, de pegar problemas, né, que envolvem, né, problemas que as empresas têm, né, traz para dentro das universidades e as universidades tentam resolver aquele problema. Então, sem dúvida, tá? Das empresas também.
Mais alguém, pessoal, tem alguma dúvida? Né? Gostaria de acrescentar alguma coisa com relação às perguntas aí das colegas? Isso, Anderson. Valeu pela ajuda aí, né? Isso mesmo, né? Os alunos hoje em dia, né, têm acesso à internet aí, principalmente para usar as redes sociais. Cabe a gente, né, transformar eles e usar um pouco mais, né, esse ambiente que eles estão acostumados, né, da internet aí, dos recursos tecnológicos, né? Muitos deles estão até mais ambientados do que a gente, né? Então cabe a gente usar isso a nosso favor, muito bem. Com relação à pergunta da Regiane aqui, né, como atualizar os professores de rede pública que são muito resistentes a esse modelo? É um tanto complicado, né? A gente sabe que tem algumas restrições, né, Regiane? Por exemplo, o professor dando 40, 50 horas de aula por, por semana, né? 50 aulas por semana, fica difícil ele ter, né, esse tempo de preparação de aula, né? Além da resistência à mudança, né? E aí eu acho que dentro disso né, teria que vir incentivos aí, né, do governo no sentido de capacitação, né? Ter uma formação continuada com relação a esses conteúdos, certo? Pergunta agora da Giovanete aqui, metodologia não seria ferramenta e pedagogia o estudo da educação? Sim, Giovanete, mas em alguns conceitos, em alguns livros, alguns materiais, até artigos, você acaba usando também pedagogia, né, ativas, pedagogias ativas, né, no mesmo sentido de metodologias ativas, tá? Que é o uso dessas ferramentas aí, desses estilos de aprendizagem. Só um minutinho, pessoal, que estou começando a me perder aqui. Deixa eu ver. Com relação à pergunta do Alex, com relação à questão de acessibilidade à tecnologia, será que não estamos atingindo mais pessoas com o uso da tecnologia e internet que através de uma infraestrutura mais clássica? Alex, eu fiquei um pouco em dúvida da sua pergunta. O que você quer dizer com infraestrutura mais clássica? Eu vou depois, qualquer coisa, aprofundar mais um pouco nisso, tá certo? Se eu não conseguir responder agora, eu te respondo depois no texto que eu vou, né, escrever, certo? Deixa eu ver aqui, Edmar. Vejo que a dificuldade das escolas públicas, até mesmo no fornecimento de material, vejo a grande dificuldade das escolas públicas, até mesmo no fornecimento de material, quanto mais na mudança metodológica de ensino para o uso das tecnologias. As metodologias ativas, vemos o começo de sua aplicação. Só um minutinho que a pergunta subiu aqui. As metodologias ativas, vemos o começo de sua aplicação, porém longe do mínimo necessário. Falta investimento e qualificação. Realmente, Edmar, isso, né, é fato, né, é realidade, tá certo? Porém, assim, a gente sabe também que em algumas escolas, né, tem laboratórios, né, e às vezes é subutilizado, tá? A gente sabe que tem toda uma dificuldade também, a gente muitas vezes não é preparado dependendo do que vai usar, não é? Mas eu acho que a gente precisa plantar essa sementinha da mudança, né? Ir pesquisando, pensando em ferramentas, às vezes gratuitas, tá certo? Para poder, né, mudar essa realidade.
embora sabemos de toda essa dificuldade aí de investimento do governo, tá certo? Pessoal, não sei se vocês escutaram aí o sinal, né? Mas é que eu estou aqui no Instituto Federal do Campus Muzambinho e agora às 19 horas, exatamente agora está batendo o sinal, eu entro para dar aula, tá certo? Então é o seguinte, vou pedir para vocês então aqui, né? Quem tiver ainda mais dúvidas, tá certo? Coloca aqui então, tá bem? E eu vou salvar essas perguntas e vou tentar até quinta-feira enviar um documento para vocês com todas essas respostas, tá certo?